Bem-vindos ao Mar de Amigos. A gente está no Rio de Janeiro, no Rio Boat Show, num veleiro catamarã, que são aqueles barcos de 2 cascos, e ele tem uma vela, um mastro, por isso a gente chama de veleiro, e ele é um modelo Excess, que veio da França, do grupo Beneteau, que é um grupo de anos, super confiável, todo mundo conhece, e ele é um tamanho aproximado de 50 pés, é um Excess 15 metros. Ele chegou para entrar num mercado que estava sendo solicitado um catamarã confortável, isso a gente tem de monte no mercado, mas veloz. Então ele tem umas velas fantásticas que você já sai andando a 7 nós. Para mim, que velejo 7 nós, é ótimo. Agora, para um lancheiro que anda 50 nós, é outra história. Mas para o velejador, 7 nós é perfeito. E ele é muito fácil de você navegar, de você colocar vela, descer vela. Você não pensa 2 vezes, eu vou ter que subir vela, vou ter que descer vela. Não, eles facilitaram tudo isso. Você tem velocidade e conforto ao mesmo tempo. A maioria dos veleiros hoje em dia que vêm exportados, eles vêm da França. Por que da França? Porque é o melhor custo-benefício. Existem veleiros europeus, noruegueses, suecos, existem veleiros americanos, mas ainda são caros para a gente. Por quê? Porque não tem uma produção muito grande. Então daí acaba encarecendo, como no Brasil, os veleiros não têm ainda uma rotatividade grande, então essa indústria está crescendo agora que a gente está vendo o mercado, principalmente depois da pandemia, o pessoal deu uma acordada. Vindo da França, como que funciona? As pessoas ficam super curiosas, né? Então, vamos ver como que é esse negócio de fazer a travessia. Aqui é o norte da França, aqui é a Europa, né, a África, América do Sul. Então o norte da França, da onde a gente costuma sair, é La Rochelle, Bordeaux, Sables-d'Olonne, todos os barcos são feitos nessa região. Então a gente atravessa aqui La Coruña, fica aqui, que eu comentei, se eu tiver que parar, fazer uma parada estratégica, e aqui a gente tem o Cabo de Biscayne, que é o nosso grande desafio europeu. É como se fosse o Cabo Horn europeu. É porque toda a ponta, gente, o vento ele canaliza, ele se concentra. Então é onde tem mais vento. Às vezes a gente chega aí longe para não pegar um vento na direção errada ou tão forte. Daí a gente desce aqui a costa de Portugal e daí a gente vem para essas ilhazinhas aqui, olha. A gente desceu aqui de Cascais, veio para Tenerife ou Las Palmas, depois a gente vem para Mindelo, em Cabo Verde, e daí é onde a gente faz realmente a travessia do Atlântico. E os ventos, eles vão sempre numa direção, no sentido horário, no hemisfério norte, e no hemisfério sul, no sentido anti-horário. Então aqui você vai nesse sentido, vai sempre com o vento, e depois você desce aqui também, sempre com o vento a favor. Por favor, nunca me saiam com vento contra numa travessia, porque é roubada. Eu tenho um amigo, o Mark, ele tem um ditado, não é bem assim, ele vai até me dar bronca, mas é assim, o vento contra é 3 vezes mais difícil, demora 3 vezes mais tempo e você tem que tomar 3 vezes mais vinho. Então, o gostoso é chamar os amigos, ou se for um barco mais técnico, daí eu chamo algumas pessoas que podem me ajudar nisso. Então, se eu tenho alguma dúvida no motor, então eu vou chamar um mecânico. Se eu tenho alguma dúvida na parte elétrica, um cara com conhecimento nessa área. Então, sempre visando o barco chegar inteiro, novo, porque o proprietário comprou o barco aqui no Boat Show. Ele escolheu o barco lá na França e ele está esperando chegar aqui o barco novo, cheirando novo, inteiro. E depois a gente faz realmente a travessia, que é dar o último ponto, né, do hemisfério norte para o hemisfério sul. E algumas pessoas vão para Fernando de Noronha,
quem não gosta de chegar no Brasil por Fernando de Noronha, e outras pessoas, quando atrasa muito, quando não tem muito vento, já vai direto para Salvador, que é onde dá a entrada no Brasil, onde você paga o imposto, onde a bandeira se torna brasileira e você chega com o barco. Ele chega no Brasil, ele é oficializado legalmente, e então o proprietário recebe, a gente faz uma velejada com ele, ele recebe o barco e daí, por um período, ele tem o pós-venda, assistência técnica, que vai dar toda a infraestrutura para ele. A gente está com um pós-venda muito bom, o Excess está contando com uma equipe muito boa, tanto da França como aqui. A Beneteau evoluiu muito. A Aloha, que é a empresa aqui no Brasil, o objetivo dela foi justamente: eu quero dar um pós-venda para o meu cliente, coisa que eu nunca tive. Então, está funcionando super bem. Eu acho até que o melhor que ficar falando é a gente conhecer o barco um pouquinho. Então, a gente vai conhecer o barco de proa a popa, né? Do início até o final. Aqui a gente tem o catamarã, que são 2 bananas, 2 cascos. Tem essa rede aqui que é bastante confortável, a criançada adora. Tem um solário aqui e um acesso para as velas. Então aqui a gente tem a vela de proa, que essa aqui, ela é autocambante, se o vento está vindo de uma direção, ela está cheia daquele lado, então ela está velejando. Se você vai dar o bordo, vai cambar para o outro lado, vai pegar o vento da outra direção, então daí ela vem sozinha. E nos outros barcos, geralmente, precisa de umas 3 pessoas, uma pessoa, quando é tudo elétrico e tal, mas dá um certo trabalho. Então aqui a gente já tem essa facilidade de mudar a vela de um lado para outro conforme o vento. Depois tem o mastro, as cruzetas e a gente tem a retranca, aonde fica a vela, que é aquela capa, ela está coberta pela capa do Excess. Então a vela fica lá e ela é uma vela linda, ela não tem aquela flexibilidade das velas mais usadas e tal. Ela é reta, ela é como se fosse nova todos os dias e ela te dá muito mais velocidade. A gente pode seguir aqui. Essas são as janelas, as gaiutas, né, que a gente chama, que serve para o vento entrar e ventilar. Então você está na cama, vem aquela brisa, você vê as estrelas de todos os lugares do barco, você vê o mar e você vê as estrelas. Isso me agrada muito, porque a gente fica mais próximo da natureza, do mar, né? Aqui são os cabos, aonde a gente faz toda a manobra de vela. Então eles vêm ali da vela, do mastro e vêm aqui para o comando. Então daqui a gente pode levar o barco. Normalmente eu faço a travessia em 3 pessoas. Então normalmente quem tem mais experiência fica no leme. Daí a gente vai orientando o outro tripulante aqui. E o segundo tripulante, que tem um pouco mais de experiência, num vento mais forte, ele sobe ali e daí ele ajuda no que eu pedi. Olha, caçar é puxar o cabo. Caça aquele cabo e tal. E aqui é muito fácil, são catracas elétricas que você aperta o botão. Então, hoje em dia a velejada está muito mais fácil. Agora, numa velejada simples, normalmente o proprietário vai aqui no leme, eu fico aqui nos cabos e num vento mais forte ele coloca no piloto automático, ele assume os cabos e eu vou lá para cima. Então, em 2 pessoas, numa navegada daqui até Ilhabela, até Paraty, Ilha Grande,
esse barco é fantástico. Então, outro fator bem bacana desse barco é a visibilidade de 360 graus aqui do comando. Eu não dependo de câmeras, não dependo nada. Quando eu estou fazendo a manobra de ré numa marina, eu estou enxergando o pier aqui. Se eu estou navegando à noite, eu consigo ver uma luz de navio do outro lado do barco, aqui do comando, tudo através da cabine na nossa altura. Não pode até ser da sua altura, que você é alto, mas eu consigo enxergar. Então, as pessoas estranham porque eu comando aqui embaixo, mas é justamente para você estar na altura de todas as janelas do barco. E, ao mesmo tempo, você está integrado aqui com o cockpit. Então, o pessoal está aqui conversando, você não está isolado, longe, lá em cima, ou com os pés, porque geralmente tem um comando aqui que fica metade lá em cima, metade aqui, então você não sabe se você põe a cabeça para ouvir ou se você sobe e tal. Então aqui você está integrado com todo mundo, você está comendo com todo mundo. Se você está com frio, você vem aqui, pega um agasalho, volta, não precisa sair no relento, nada disso. Então isso eu acho que é um dos pontos fortes do barco. Esse é o comando. Eu queria mostrar o comando para vocês, porque a gente acabou falando da travessia em si, né? Então, esse aqui é o plotter que tem o GPS. Então, toda a nossa navegação é feita em cima desse plotter. E se quebrar o plotter, né? Um francês foi abrir uma vez um vinho, e daí a garrafa bateu e a tela trincou toda, né? Mas a gente tem sempre 2 plotters, tem um lá dentro também. Então, e aqui me dá alguns dados. Então, o dado de profundidade, que é muito importante para a gente não encalhar, me dá também a velocidade do barco e também me dá o vento, a velocidade do vento, para mim saber quanto que eu ponho de vela. Então é assim, quanto mais vento, ao contrário do que você imagina, vamos colocar então todas as velas, a gente vai voar. Não, porque daí o barco ele vai andar com tanto vento nas velas, ele vai andar de lado. Ele tem que estar equilibrado para ele poder andar para frente. Então, se tem muito vento, eu vejo aqui, o vento está forte. Daí a gente tem que diminuir a vela, tem que risar a vela para a gente ter o barco na mão mesmo, ser controlável, ser uma navegada tranquila e ele ter um rendimento melhor. Então, você precisa saber do vento, da direção do vento, para você colocar no seu rumo. Aqui a gente tem o comando. O catamarã, ele tem 2 motores. Então, fica muito mais fácil de você manobrar do que o monocasco. Aqui a gente tem um hélice de proa que ajuda mais ainda. Se fosse no monocasco, ajudaria muito mais, porque é muito mais difícil você manobrar o monocasco, que só tem um casco, por só ter um motor. E aqui a gente tem o controle da âncora também. Eu posso descer e subir a âncora daqui. Mas num vento forte também tem um controle lá atrás, lá na proa, que para mim fazer essa manobra olhando para a âncora em função do vento, para não estragar nada, a âncora não arranhar o costado, tudo isso. Aqui é o comando, super confortável, o proprietário adora ficar aqui durante a navegação, porque aqui venta, é refrescante, é gostoso, ele vê tudo, né? Chegando no Rio de Janeiro, a gente, imagina, chegar no Rio de Janeiro é uma das 7 maravilhas do mundo, já vendo o Corcovado, a Urca, então é um prazer mesmo. Aqui na popa, a gente tem uma plataforma que desce e ela é com controle remoto e a maior facilidade, antigamente você pensava 2 vezes em pôr bote na água, tirar o bote, não sei o que. Não, hoje em dia é só no controle. Você sai com bote, você entra com bote, você adoça o motor de popa também na plataforma, você não precisa mais tirar o motor como antigamente, então fica bem mais tranquila. Toda essa função que antigamente te
te privava, né, do conforto. Ah, vamos no restaurante, mas vamos nadando, né, porque até pôr o bote na água, não sei o quê. E a plataforma, quando o mar tá calmo, ela serve de piscininha para criançada, para gente também, né, tomar uma caipirinha ali, que aliás a gente tem uma pia aqui que é justamente para isso. Já faz a caipirinha ali, tem um frigobar embaixo, já pega o gelo e tal e já passa para a galera. A gente pesca também e a gente tem uma churrasqueira aqui também. Então, normalmente o peixe, o atum, já vai direto para a churrasqueira e daí com a caipirinha não tem coisa melhor. Aqui é o salão, é o cockpit que a gente chama, o salão externo. Então, dá para você deitar aqui confortavelmente, aqui, não molha, isso que é muito bacana. Se tiver frio, tem uma proteção como essa aqui. E tem a mesa, uma mesa grande, finalmente uma mesa grande num barco, que cabem as 8 pessoas, porque geralmente as mesas são pequenininhas. Vamos entrar? Esse é um barco com ideias jovens, né? A equipe é muito jovem, a francesa, e é esse o objetivo. O desenho já é... Depois você mostra para eles o desenho. O desenho já é arrojado e eu tenho um espírito jovem, apesar da idade. Mas é um prazer trabalhar no barco porque ele é todo meio high-tech. Olha essa linha, né? Essa madeira, esse chão branco. Então é uma inovação. Antigamente era tudo muito fechado, escuro e tal. Então é outra concepção de barco mesmo. A gente tem várias geladeiras aqui. Elas são enormes, são gavetas, são fáceis, né, de você localizar. Por quê? Porque daí você fecha e economiza energia. Então fica muito melhor. Aqui a gente tem um freezer, parece pequeno, mas é enorme, porque ele vai até o final ali e dá para você fazer um estoque. Se eu não conseguir ninguém que cozinhe na travessia, é só encher o freezer. Ah, Nádia, mas e se você tiver algum problema elétrico, como que faz com o freezer, né? A gente vai dando um jeitinho, né? Mas hoje em dia está muito confiável. Esse era o papo, né, dos velejadores. O plotter, a navegação, o GPS se quebra. Não, eu tenho que saber fazer a navegação ainda na carta, sabe? Isso foi uma preocupação inicial. Hoje em dia é muito difícil. Eu já fiz mais de 15 travessias, para minha idade até pouco, tem gente que já fez muito mais. E nunca tive problema com geladeira, nunca tive problema com plotter, mas tenho que dizer que eu sempre peguei barcos novos também, né? E é muito interessante que o francês, ele te entrega a chave do barco e fala bon voyage. E, tipo, não te explica nada, né? Como funciona, assim, tipo, você é o skipper, você se vira e eu tenho certeza que você pode dar a volta ao mundo que o barco vai aguentar. Então, eles têm essa segurança e eu tenho que dizer que é verdade, porque eu nunca tive problema com barco. Aqui a gente tem a mesa, mesma coisa que eu falei lá de fora, né? Finalmente uma mesa que cabe todo mundo e os amigos ainda, né? Então dá para jantar confortavelmente. Ela tem 3 estágios, ela vira aqui, essa parte também, ela desce, ela é hidráulica, sempre no botão, e daí ela pode ficar um snack, juntar os amigos para beber um vinho e tal, se tiver um pouco frio lá fora, e ela desce mais um estágio, que daí vira um lounge para você ver a televisão, um Netflix, a criançada adora, os jovens, os casais mais ainda, então é bem prazeroso. E ali é o outro plotter, né, que é onde daria para a gente fazer a navegação daqui de dentro. Então, tá chovendo, não tô a fim de ficar lá fora, então eu posso mudar a minha navegação. Eu tô vendo uma luz à noite ali, eu tô achando que tá meio perto, daí eu mudo a minha rota e eu tenho um controle remoto para isso, né? Do piloto automático, eu tenho o VHF aqui e tenho também o dessalinisador. O dessalinisador hoje em dia é fundamental, porque assim,
a família vem, você traz a família para o barco, né? Para curtir o seu lazer junto, né? Porque antigamente era, não usa água. Não, pai, eu não vou voltar, não posso lavar o cabelo, que chatice ficar economizando, apesar que está o planeta já tem que economizar água, mas aqui esse barco ele é bem sustentável, né? Porque quando você está usando a água do mar, né? Ela volta e você usa através do desalinizador, que estão muito bem resolvidos, super silencioso, e a água, o sabor dela hoje é natural. Antigamente tinha um gostinho meio estranho e tal, hoje ela é perfeita. Eu fui para a Antártica e a gente só bebia a água do desalinizador, então tá perfeito hoje em dia. E tem um detalhe na mesa que ela diz, né, dá a passagem para todo mundo entrar. Antigamente era um sufoco entrar e tal, então facilita e o vinho não cai, né, de tão delicado que é. Essa é uma vantagem do catamarã. Enquanto que o monocasco, quando o vento bate na vela, ele dá uma inclinada, então não poderia ter uma taça de vinho aqui, ficaria mais difícil você poder comer navegando aqui dentro, por exemplo. Aqui é a cozinha, é um dos únicos barcos que tem 4 bocas e um forno enorme com grill para você gratinar aquele queijo maravilhoso. Então a gente passa muito bem a bordo, né, com essas geladeiras e esse fogão. Descendo aqui, a gente vai para as cabines. Então aqui é a cabine de proa, cada uma tem o seu ar-condicionado e se você vier para cá, dá para você mostrar para eles o banheiro. Hoje em dia é simplesmente apertar o botão aqui, né? Então você aperta o botão e tá tudo resolvido, virou casinha, né? Aqui dentro é um veleiro totalmente confortável, o catamarã é uma casinha. É super melhor que a minha casa, hein? E daí todos os banheiros têm box para não fazer aquela molhadeira. Então hoje em dia virou casa, é esse o objetivo, o maior conforto aqui dentro, que é o que todos os catamarãs oferecem, independente da marca, do modelo, tudo isso. O conforto, ele está presente em tudo. O nosso diferencial é a velocidade, o nosso diferencial é ter um motor elétrico ou a diesel, seja lá o que for. Aqui, a gente tem um outro banheiro, se você quiser mostrar para eles também. Ele é igual, só que ele tem um diferencial. Ele tem essa porta, que ela serve para os convidados, né? Então é tipo um lavabo e tal, eu não quero que entre na minha cabine bagunçada, então daí você não precisa vir para a cabine de alguém para entrar. E aqui é a cabine de popa. Então, a grande vantagem desse barco é que todas as cabines você pode entrar aqui na lateral, você pode sentar aqui. E enquanto que os outros catamarãs, elas já são muito alto, então você tem uma certa dificuldade de subir e também para arrumar a cama é um sufoco, né? Porque não tem essas entradas laterais que são bem confortáveis, principalmente à noite, se você for levantar e tal. Aqui a gente tem mais uma geladeira que serve para os convidados beber alguma coisa à noite, fica mais fácil. E também numa travessia. Esse barco ele foi montado para dar a volta ao mundo, então ele está pronto. Só estou esperando o dono do barco falar, vamos, Nádia. E essa é a cabine do proprietário. A cama dele, aqui ele tem um sofazinho, e aqui ele tem uma escrivaninha com vista para o mar. Imaginem, aqueles coqueiros, areia branca, água azul e ele mandando os e-mails dele aqui. E para o futuro baby aqui, eles fizeram especialmente aqui um bercinho. Eu acho que vai servir por alguns anos aqui. Vai ser bem legal. Aqui é o sistema francês, onde o
o banho é separado, né, do vaso, e que te dá muito mais privacidade, né? A criançada tá tomando banho lá, eu posso vir aqui e utilizar tranquilamente. Tem a porta, é independente, e aqui a gente tem um chuveiro de casa, né? Onde, imagina que a gente ia imaginar anos atrás tanta água descendo nesse chuveiro, graças ao dessalinizador. E então te dá esse conforto a mais, assim, também. E daí tem as duas pias do casal e vista para o mar o tempo todo, vista para as estrelas o tempo todo. E para conquistar as esposas, olha só o que a gente vai encontrar aqui. Uma máquina de lavar e secar. Essa é a nossa salvação, né? Em Angra, que chove muito, uma semana, aquelas toalhas molhadas, as roupas molhadas, bota para secar, né? E, poxa, alguém foi fazer a trilha da cachoeira, voltou cheio de lama e tal, bota para lavar. Então não tem problema nenhum, dá para encarar uma semaninha de férias tranquilamente. Barco apresentado, eu espero não ter sido cansativa, mas aqui é um maior prazer. Se eu não estivesse de óculos escuros, vocês iam ver o brilho nos meus olhos de trabalhar num barco assim. E não se esqueçam, né? Navegar é saudável e navegar é preciso, gente.